E agora então, pessoal, vamos falar de um outro exame, né, que está em voga atualmente, né, pela última alteração da Lei 14.071, entrou em vigor agora dia 12 de abril, né, sobre o exame toxicológico, né? Então, o exame já desde 2015 já é previsto na nossa legislação, mas não havia uma penalização, não havia regulamentado como se fiscalizar a realização desse exame, e aí agora com essa inovação legal aí no CTB, nós já temos os meios e os modos de como fazer essa fiscalização. Então vamos lá, pessoal. A alteração legal lá no CTB foi do artigo 148A, que falou o seguinte: então, os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção ou renovação da CNH. Então, todos os condutores que pretendem se habilitar nas categorias C, D ou E, ou eles já têm essas categorias e pretendem revalidar a sua habilitação, eles têm que realizar um teste toxicológico para obtenção dessa CNH ou renovação dessa CNH destas categorias, C, D e E. Tá? Então, e o exame que trata esse artigo, ali no parágrafo 1º, nós temos lá que ele vai aferir, né, a padronização para esse exame, ele vai aferir se essa pessoa, se esse condutor, fez uso de substâncias psicoativas, tá, nos últimos 90 dias. Então, a janela de detecção é de 90 dias. Então, da realização do teste até 90 dias antes desse teste, se o condutor ingeriu alguma dessas substâncias, né? E trago para vocês aí as drogas que podem ser detectadas no exame toxicológico. Então ele avalia em exames químicos, né, através de detecção no próprio DNA do condutor, né, a utilização de algumas dessas substâncias químicas aí que são psicoativas, né, que alteram o nosso comportamento. Além da realização desse exame, então, para renovar, para obter a CNH nas categorias C, D e E, ou para renovar a validade da CNH, nós temos que fazer o exame. Mas além deste momento, além da renovação ou da obtenção, tá, os condutores das categorias C, D e E, com idade inferior a 70 anos, então até 69 anos, 11 meses e 29 dias, serão submetidos a novo exame a cada 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da CNH, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso 1 do caput do artigo 149. Quais são esses outros exames, pessoal? É o exame médico que nós fizemos para obtenção da CNH, e nós vimos também que a alteração recente do CTB alterou a validade desses exames, né? Então, os exames médicos lá que a gente realiza, físicos e médicos, para obtenção, revalidação da CNH, passaram lá, se o condutor tem até 50 anos, menos de 50 anos, passaram a ter uma validade de 10 anos. Para condutores de 50 anos até menos de 70, nós temos uma validade de 5 anos. Para condutores de 70 anos ou mais, a validade da CNH é de 3 anos. Tá? Então, esses condutores com menos de 70 anos, que têm a validade da sua CNH de 10 anos ou de 5 anos, a cada 2 anos e meio vão se submeter a um novo teste toxicológico, certo? Então, os condutores de 70 ou mais não precisam submeter, por quê? Porque eles renovam a CNH a cada 3 anos. Então, não faz sentido tu cobrar que a pessoa faça um teste com 2 anos e meio ano depois cobrar outro teste. Então, eles fazem a cada 3 anos, condutores de 70 anos ou mais. Quem tem CNH com validade de 5 anos ou de 10 anos, a cada 2 anos e meio tem que refazer o exame toxicológico. Tá? Então essa é a previsão dos condutores habilitados nas categorias C, D e E. Tá? Então, para obter a carteira nessas categorias ou para renovar, tem que fazer o exame. Para
quem já obteve essa carteira, então ele obteve a carteira, a CNH, então vamos, por exemplo, na prática, nós temos lá a nossa CNH CDUE. Então nós fizemos um teste para obter essa CNH, emitida a CNH, 2 anos e meio após a gente tem que refazer o teste toxicológico. Mais 2 anos e meio, então nós temos lá, se for uma carteira para 10 anos, nós estamos o 5º ano de vigência dessa CNH, outro toxicológico. Mais 2 anos e meio, ou seja, 7 anos e meio da vigência dessa CNH, outro toxicológico. E mais 2 anos e meio, nós vamos fazer o toxicológico para renovação desta CNH. Tá? Então, neste lapso temporal, a gente tem que realizar exames a cada 2 anos e meio, condutores das categorias C, D ou E. Vamos para frente. Deste exame, obviamente, é garantido o direito da contraprova e de recurso administrativo, só que sem efeito suspensivo. Tá? Então, se o condutor reprovar no exame toxicológico, ele não recebe a CNH. Tá? Ele vai recorrer, inclusive quem já fez esse exame, ou para quem não fez, fique sabendo, é colhido sempre 2 amostras de cada condutor. Então, a primeira amostra é utilizada para a realização do teste e é recolhido sempre uma segunda amostra, no mesmo momento é recolhida uma segunda amostra para efeitos de contraprova. Então, se o condutor reprovou, ele entra com recurso, eles utilizam essa segunda amostra para fazer a contraprova. Tá? Mas neste período, enquanto aguarda este resultado, o condutor não recebe a CNH. Então, ou ele não obtém a CNH na categoria C, D ou E, ou ele não renova. E a partir do momento que foi informado o resultado positivo no exame toxicológico, pessoal, o condutor automaticamente ele tem sua CNH suspensa por 3 meses. Tá? E ele só vai ter essa CNH, só vai ser levantada essa suspensão da CNH quando ele realizar um outro teste e este teste der um exame negativo. Tá? Então, obviamente, ele vai ter a CNH suspensa por 3 meses e a partir do momento que ele realizar um novo teste e tiver o resultado negativo, essa suspensão é levantada. Daí não importa qual é o lapso temporal, né? Ele deu positivo o exame, o laboratório informa automaticamente o Detran, tá, pessoal? A pessoa não recebe o resultado do exame. Todos os laboratórios que fazem esse toxicológico têm que ser credenciados junto ao Detran. Então, essa informação do resultado é automática ao Detran. Então, o Detran, recebendo o resultado positivo, ele já insere uma suspensão de direito de dirigir para a pessoa. Aí a pessoa pode recorrer, fazer a contraprova, se der negativo, cessa a suspensão. Ela pode ficar apenas 5 dias com ela suspensa, 10 dias com ela suspensa, 30 dias com ela suspensa. A suspensão vai ser levantada no momento que ele apresentar um resultado negativo do exame toxicológico. Vamos para frente. Aí também no parágrafo 6º lá do artigo 148A, pessoal, o CTB prevê que este exame toxicológico não é utilizado para fins de demissão por justa causa. Tá? Então, o que fala ali, essa previsão ali da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, é que o toxicológico, o resultado do toxicológico, não pode ser utilizado para demissão por justa causa. Tá? Então, um condutor que que der um resultado positivo no teste, tá? Esse teste positivo não pode ser utilizado para demissão por justa causa. Tá? É o que prevê lá o parágrafo 6º do artigo 148A do CTB. E o parágrafo 7º diz que o exame será realizado em regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados ao Denatran, até já tinha falado isso para vocês, que os laboratórios são credenciados, e os entes públicos, né, então os órgãos de trânsito, não podem fixar preço para exames, limitar o número de empresas ou de locais em que o exame pode acontecer, e nem estabelecer regras de exclusividade territorial, né? Vamos dizer, a cada região, a cada bairro vai ter um laboratório que faz. Não pode ser feito nenhum tipo de limitação nesse sentido, é livre concorrência, basta o laboratório se credenciar junto ao Departamento Nacional de Trânsito e ele vai passar a realizar esses exames
toxicológicos. E aí, pessoal, nós tivemos aí a inovação legal, além dessas definições que eu trouxe para vocês, houve também o acréscimo no CTB da infração do artigo 165B. Então nós tínhamos 165, dirigir sob influência de álcool, 165A, que é recusar-se a realizar os testes oferecidos pelo agente da autoridade de trânsito para verificação da condução de veículos sob efeito de álcool ou de substância psicoativa, e nós temos 165B, que vai ter o seguinte tipificação: conduzir veículo para o qual seja exigida habilitações na categoria C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A deste Código após 30 dias do vencimento do prazo. Então é uma multa gravíssima, penalidade, multa 5 vezes, então a gravíssima com o fator de multiplicação 5, então é R$ 293,47 vezes 5, né? E suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão a um resultado negativo do exame toxicológico. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? E é aí que nós entramos, que é a nossa área de fiscalização. Então, todo condutor que possui CNH na categoria C, D ou E, ele tem que fazer o exame toxicológico para obter essas categorias de habilitação ou para renovar. E também fala que ele deve realizar um novo exame a cada 2 anos e meio, certo? É este prazo que nós vamos fiscalizar. Só que nós só iremos fiscalizar este prazo, pessoal, se o condutor habilitado na categoria C, D ou E estiver conduzindo um veículo para qual seja exigidas categorias C, D ou E. Tá? Então nós temos duas situações, pessoal. Primeiro, para obtenção ou renovação da CNH, todos os condutores de categoria C, D ou E têm que fazer o exame toxicológico. Estes condutores, a cada 2 anos e meio, têm que renovar este exame toxicológico. Caso a gente aborde um condutor de categoria C, D ou E e nós verificamos que ele está com o exame atrasado há mais de 30 dias, quer dizer, já faz 2 anos e 7 meses da realização do último exame, nós só vamos autuá-lo na infração do 165B se ele estiver conduzindo um veículo que exija a categoria C, D ou E. Tá? Tem esse segundo porém. Tá? Então vamos supor um exemplo. Condutor da categoria D, tá? Ele fez o toxicológico, obteve a categoria D, está lá conduzindo uma motocicleta, exige categoria A. Tá? E ele não fez o toxicológico no período determinado, 2 anos e meio, se aborda ele lá conduzindo uma motocicleta, né, com o exame toxicológico vencido há 3 anos, você não autua este condutor. Tá? Você só vai autuar se ele conduzir um veículo que exija categorias C, D ou E. Tá? É muito importante isso, pessoal, para que não haja uma autuação equivocada por parte do policial militar. Tá? A gente só vai autuar no 165B os condutores com toxicológico atrasado há mais de 30 dias, se eles estiverem conduzindo veículos que exija C, D ou E. Tá? Tem que ter muita atenção nisso aí, porque não é qualquer condutor com qualquer veículo que vai ser autuado. Tá? Então, muita atenção nessa situação. Tá, mas como é que a gente... Oi. Mas para esse condutor, não tem nenhuma outra penalidade, né? Se ele tiver com o exame vencido, não. E nesse caso tiver conduzido um carro na categoria B, não tem nenhuma penalidade, nenhuma multa, nada. Nada. A gente não vai receber nada. Podemos até orientá-lo, né? Ó, você está com o exame toxicológico vencido. Se você for flagrado conduzindo um veículo de categoria C, D ou E, você vai ser autuado no artigo 165B. Mas, se não for este caso, tá? Se você tiver conduzido uma motocicleta ou um automóvel, né, da categoria B,
não é autuado, não há infração de trânsito a ser aferida. Tá? E aí como é que a gente fiscaliza isso, pessoal? Tem lá fiscalização Denatran, então aparece lá na consulta do condutor, vai aparecer lá, vocês podem verificar pelo slide ali, ó, prazo para realização do novo exame. Então, neste exemplo aqui, esse condutor, o toxicológico dele está válido até 14 de agosto de 2021. Inclusive aparece lá, se vocês lerem embaixo ali, aparece inclusive na tela do nosso equipamento lá de fiscalização, do nosso smartphone, vai aparecer lá, conduzir veículo da carteira de habilitação A, E ou B, com exame toxicológico vencido ou sem a informação do exame, não caracteriza infração de trânsito, tá? Então, já para ficar bem claro aí para o agente de fiscalização que não cabe infração de trânsito se ele estiver conduzindo veículos que exijam categoria A ou B, tá? Então, nesse caso aqui, está válido, né? Então não cabe infração de trânsito. E nós temos também os casos em que pode estar vencido, tá? Então está vencido aqui. Então, nesse caso, o condutor venceu o toxicológico dele em 2020, em agosto de 2020. Então ele está com prazo vencido, autuar somente se o condutor estiver conduzindo veículos que exijam categoria C, D ou E de habilitação. Caso ele esteja conduzindo veículo que exija a categoria A, B, não cabe, ou AB, não cabe infração de trânsito. Tá? Então temos que observar isso aqui. A título de informação para vocês, né, como vocês só vão se formar no final do ano, o CONTRAN deu um prazo para todo, em função da pandemia, para não haver uma correria para regularização dos exames toxicológicos, porque como não era cobrado, muitos condutores só faziam quando iam renovar a habilitação. Então muita gente deixou o exame toxicológico, deixava vencer e quando ia renovar ele fazia. Não havia essa previsão de infração de trânsito pelo toxicológico vencido. O que aconteceu, pessoal? Muita gente não fazia em virtude da pandemia. Para não haver uma correria para a realização desses exames, o CONTRAN deu um prazo até o final do ano. Então há uma tabela, né? Caso o condutor tenha CNH vencido até o mês tal de 2022, ele vai renovar o toxicológico dele até o mês de julho, até o mês de setembro. Só que este cronograma vai até dezembro. Então até dezembro, como vocês ainda não se formaram, vocês vão autuar e atuar a partir do ano que vem, né? Provavelmente a formatura de vocês deve ficar lá para dezembro. Então eu nem entrei neste mérito aí desse prazo, tá? Porque esse prazo é só para esse ano. A partir de 2022 a fiscalização é normal, todos os condutores têm que apresentar o exame dentro do prazo, né? Desde que ele esteja conduzindo um veículo que exija a categoria C, D ou E, tá? Então, esse cronograma não vai interferir muito na atividade de vocês, então eu já nem trouxe para não complicar a mente de vocês aí, não dar mais dor de cabeça, tá? Então, vocês ficam com este conhecimento, tá? Nas operações lá de OPT, obviamente pode ter algum caso aí que a gente tenha que colocar no cronograma, mas o instrutor já vai estar orientado lá para acompanhar vocês no caso do toxicológico vencido e verificar a tabela, tá? Porque como a atuação de vocês vai ser a partir do ano que vem, esse cronograma aí não vai interessar vocês na atividade prática de vocês. Outra situação, pessoal, não há medida administrativa para essa infração, tá? Então, se vocês flagrarem o condutor conduzindo um veículo da categoria C, D ou E, vocês só vão lavrar a infração e liberar o condutor. Tá? Não há medida administrativa, não há recolhimento do documento de habilitação, vocês não vão reter o veículo para um condutor habilitado, tá? Não há infração de trânsito, não há medida há infração, mas não há medida administrativa para essa infração, tá? Por quê, pessoal? Aí isso já gerou dúvida também. Porque se o condutor apresentar sinais de uso de substância psicoativa, deve ser confeccionado o auto de constatação e autuar o condutor na infração do artigo 165. Tá, pessoal? Então, botei a fotinho ali do Vida Louca ali, do maconheirozinho ali, tá? A gente flagra condutores nessa situação? Sim, tá?
Então, o que vai acontecer? Você vai lavrar um auto de constatação, né? Porque se ele não fez uso de álcool, o etilômetro vai dar 0, né? Então você vai fazer um auto de constatação, lá você vai colocar lá os sintomas do uso de substância psicoativa. Quais são, por exemplo, os sintomas, pessoal? Olhos vermelhos, hálito, né? Vestes alinhadas, fala arrastada, sonolência, dispersão. Então os sintomas são muito parecidos, né, com os sintomas de alcoolemia. Então nós vamos preencher o auto de constatação e vamos lavrar a infração no artigo 165. Tá? E aí, neste caso, independentemente do veículo que ele está dirigindo, né? Se a pessoa está dirigindo o veículo sob influência de substância psicoativa, infração do artigo 165. Tá? E aí depois vão ver todos os desdobramentos ali, se quantidade de droga que ele tinha dentro do carro, se é para consumo, se era tráfico. Aí tem os desdobramentos penais, né, que daí não envolve legislação de trânsito. Mas para a legislação de trânsito, pessoal, tá? Abriu a porta abriu a janela do veículo, veio a maré, tá? Provavelmente esse condutor está conduzindo o veículo sob efeito de substância psicoativa. Nós vamos preencher o auto de constatação, podemos até oferecer o bafômetro, né? Se ele consumiu álcool, vai entrar pelo consumo de álcool, mas há situações em que não há o consumo de álcool, há só o uso da substância psicoativa, e aí nós vamos lavrar o auto de constatação e a infração é do artigo 165 e o crime do artigo 306 também, tá, pessoal? Que é conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada por álcool ou por substância psicoativa, tá? Então, muitas vezes a gente pega também, não só maconheiro, mas tem muitos condutores, muitas vezes de caminhão, de carga, que usam aqueles rebites, aquelas substâncias para ficar acordado, para dirigir a noite inteira. A gente aborda esses condutores aí muitas vezes de manhã cedo, os caras estão lá de olho arregalado, louco, não sabe nem onde estão mais perdidos que seguem tiroteio. Tem um exemplo recente aí, eu acho que todos vimos, né? Não, praticamente um atropelamento de uma motocicleta, né? Na qual veio a óbito uma mulher e o condutor ficou agarrado no caminhão. Acho que todos lembram dessa ocorrência, né? Então esse condutor, provavelmente, né, eu não posso afirmar porque eu não estava na ocorrência, mas provavelmente sob influência de substância psicoativa, tá? A guarnição lá no local deve preencher o auto de constatação e lavrar a infração do artigo 165 e conduzir para DP. Nesse caso, como houve o óbito lá, né, pessoal, aí nós temos a qualificadora do 302. Lembram-se lá da qualificadora do 302? Então nós vamos preencher o boletim de ocorrência por crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor com a qualificadora do parágrafo 3º que vai falar lá do uso de substância psicoativa. Tá? A gente não pode se perder, né? A gente sabe nessas ocorrências, às vezes tem muita coisa para pensar, mas a gente tem que sempre se lembrar das situações, além das situações penais, das situações de trânsito também, que a gente pode infringir ao condutor, né? Tanto nesses casos aí de substância psicoativa, como no caso de uso de álcool, tá? Então, fiquem atentos nessas situações aí. Muitas vezes eu já vi aí muito policial, né? Abre o vidro do carro, vem aquele cheiro de maconha, o cara tava lá fumando, e aí vocês fazem revista no carro, não acham nada, né? Até porque às vezes o cara dispensou lá o cigarro antes de vocês abordarem, né? E aí não acham maconha, não acham nada e libera o condutor, né, doidão lá, chapado, tá? Cabe, né, infração de trânsito, cabe prisão por crime de condução de veículo sob influência de substância psicoativa, tá? E vocês vão ver que muito policial come mosca, tá? Passa vergonha, porque daí sai o maconheiro rindo da cara dele, tá? Só porque não achou nada de maconha dentro do carro, tá? Então, o trânsito, pessoal, como eu falei para vocês, o trânsito é fundamental para o conhecimento, né, do policial militar, para a execução não só de fiscalização de trânsito, mas para a própria segurança pública.
né? Já coloquei alguns exemplos para vocês e isso tem que ficar muito claro para todos aí da importância de nós fiscalizarmos o trânsito paralelo com a segurança pública, tá? Porque daí nós temos aí essa situação aí de maconheiro, né? Muitas vezes não acha droga dentro do carro ali, mas a situação de trânsito cabe o crime de trânsito, tá? Então, muitas situações aí que o trânsito vai nos dar, às vezes, a oportunidade de infringir alguma penalização ao criminoso, ao infrator aí. Aí, pessoal, só para conhecimento de vocês, tá? Isso aqui é só para conhecimento. No 165B, cabe também a infração do 165B para o condutor que exerce atividade remunerada, então consta lá na CNH dele aquele EAR, né? Então ele exerce atividade remunerada, é um motorista profissional e não comprova a realização do exame toxicológico periódico quando da renovação da sua CNH. Tá? Então, o condutor que tem lá a categoria C, D ou E, ele quer renovar a sua CNH. Quando ele vai no Detran e, eu quero renovar minha habilitação, e o Detran observa que ele não fez algum dos exames, né, seja com 2 anos e meio, seja com 5, seja com 7,5, se ele não fez algum dos exames, o Detran vai lavrar essa infração do 165B para ele. Tá? Isso não interfere na nossa atividade de fiscalização. Nós só vamos fiscalizar se ele está lá com um toxicológico atrasado, tá? E se ele estiver conduzindo veículos que exijam categoria C, D ou E. Tá? Essa multa aqui, caso ele não faça algum dos exames, e aí independente de categoria de veículo que ele esteja dirigindo ou não, o Detran vai lavrar essa infração de trânsito. Mas só para aqueles que exercem atividade remunerada, só para os motoristas profissionais, tá? Não é para qualquer habilitado na categoria C, D ou E, tá? Além de ser habilitado nessas categorias, também tem que constar no documento de habilitação que ele exerce atividade remunerada. Pessoal, eu acrescentei também, nós temos algum tempo ainda, eu acrescentei aqui no final da nossa aula uma situação, agora até o desenvolvimento tecnológico nos permite agora realizar o exame através desses etilômetros passivos, né? Então nós temos aí a utilização desses equipamentos. Então nós temos os passivos e a gente comumente chama de ativo, mas na verdade é só o equipamento homologado e aferido pelo Inmetro, né? Então qual que é a diferença, né? Nós temos aí que a Polícia Militar distribuiu para todas as unidades aí pelo interior do estado, tá? Bafômetros passivos, né? Então eles vêm nesse formato, nessa maletinha, como vocês podem ver aí nas imagens dos slides, né? Foram distribuídos para as unidades e estão sendo utilizados nas fiscalizações de trânsito por todas as unidades, né? Nós vamos fazer operações com esses equipamentos também lá em operações de trânsito, mas para fins de iniciais aí da gente de alguma intimidade até com esse equipamento, vamos passar algumas informações. Então, o etilômetro passivo é um equipamento em forma de um pequeno bastão que capta a presença de álcool e não exige do motorista soprar um bocal. Então, ele não precisa soprar dentro do aparelho. Esse equipamento ele não é homologado pelo Denatran e tampouco é ferido por Inmetro. É um equipamento bem mais barato, né? Para vocês terem em média, um etilômetro custa em torno de 15, 20 mil reais, até 25 mil reais, tá? E um bafômetro passivo desse gira em torno de 3 mil reais, entre 2.500 e 3 mil reais para aquisição. Então é um equipamento muito mais barato que um etilômetro homologado e aferido pelo Inmetro. Mas se ele não é homologado pelo Denatran, não é aferido pelo Inmetro, pessoal, fica a pergunta, então, para que ele serve, né? Por que a Polícia Militar adquire um equipamento que não tem os requisitos legais aí para a utilização? Por quê, pessoal? Porque a vantagem desse aparelho é que ele é muito mais rápido e permite que ele seja utilizado novamente de forma quase imediata, sem que o policial precise fazer um teste quando do acionamento do aparelho ou a substituição do bocal que o condutor usa para soprar. Então, com isso, nós conseguimos fazer uma triagem
e, nos casos indicados, submetemos o motorista ao etilômetro convencional, este sim aferido e com todos os requisitos legais cumpridos. Então, na verdade, pessoal, esse bafômetro passivo é utilizado para uma seleção, apenas para uma triagem daqueles condutores que apresentam indícios de terem consumido álcool antes de conduzirem os seus veículos ou durante a condução dos seus veículos, tá? Então, na verdade, ele serve para isso. É uma triagem. Por quê? Porque ele é muito mais rápido de utilização, pessoal. A pessoa vai ali, sopra, o equipamento já indica se houve ou não a presença de álcool naquele sopro e a gente já separa aquele condutor para oferecer a ele, aí sim, nesse segundo momento, o teste com o aparelho aferido, homologado e com todos os requisitos legais necessários para a lavratura do auto de infração ou da prisão em flagrante pela embriaguez ao volante. Tá? Então, como é que funciona, pessoal? Muitas vezes a gente sabe assim, então tá, na teoria eu já sei como é que a gente faz na prática, como é que nós vamos fazer lá nas nossas operações de trânsito, né? Então tá lá, vamos bem prático. Então tá lá numa operação de trânsito, utilizando o bafômetro passivo, você aborda um veículo e convida o condutor a realizar o teste com esse equipamento. Não é necessário nem descer do veículo, apenas soprar levemente na ponta do equipamento. Então nós vamos para um passo a passo, como é que nós vamos atuar, pessoal. O condutor se recusa, você oferece para ele o teste com esse bafômetro passivo e ele se recusa. Você novamente vai ter que convidar o condutor para realizar outro teste, mas dessa vez com equipamento homologado e aferido. Tá? Porque a recusa ao teste do bafômetro passivo não configura nada, porque aquele equipamento não é homologado e nem aferido. Então tu vai fazer um novo convite, tu ofereceu o passivo, ele disse, não vou soprar isso aí. Aí você vai dizer, então, o senhor, por favor, o senhor vai realizar o teste com outro equipamento, então homologado e aferido pelo Inmetro. Se ele aceitar, nós vamos lá para o passo 3, nós já vamos ver em seguida. Se ele novamente se recusar, então ele não aceitou fazer com o passivo e não aceitou fazer com o bafômetro aferido e homologado. Você vai fazer uma avaliação visual do condutor. Se não apresentar mais de um sinal de embriaguez, dentro daqueles listados lá no auto de constatação que nós já vimos, nós vamos autuá-lo no artigo 165A de recusa e vamos tomar as medidas administrativas da recusa lá, recolhimento da CNH e retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Se ele apresentar mais de um sinal de embriaguez, né, 2 ou mais sinais, nós vamos lavrar o auto de constatação de embriaguez e autuar o condutor no artigo 165, aí nós já não há mais a recusa, nós efetuamos um teste, né, com o auto de constatação, nós vamos lavrar a infração do 165 e vamos lavrar o BO do crime do 306 e as demais medidas administrativas, que nós já falamos, e criminais. Né? E aí nós vamos conduzir esse condutor para a delegacia de polícia para lavratura da prisão em flagrante dele, do auto de prisão em flagrante. Se o condutor aceitar, né? Então você abordou ele com bafômetro passivo, o condutor aceitou fazer o teste. Então você aplica o teste pedindo para o condutor soprar levemente no topo do bastão. Ali nessa partezinha em cima do bastão, pessoal, que originalmente é branca e pode ficar verde ou vermelha, há um buraco e ali dentro ele vai efetuar um sopro. Tá? Se acender a luz verde, significa que não há presença de álcool naquele sopro, nós vamos liberar o condutor. Se acender a luz vermelha, então acendeu a luz vermelha, é o momento que nós estamos realizando aquela triagem. Então nós vamos afastar a condutor dessa triagem e aí nós vamos oferecer para ele para realizar o teste com o aparelho homologado e aferido. Se ele aceitar realizar o teste com o aparelho homologado e aferido, nós vamos lá para o passo 3. Se ele se recusar, então ele aceitou fazer o primeiro com o passivo, deu vermelho, e no segundo momento ele não quer fazer com o bafômetro aferido. Novamente nós vamos fazer essa avaliação visual do condutor. Se ele não apresenta mais de um sinal de embriaguez, nós vamos lavrar a autuação no 165A de recusa
e as medidas administrativas. Se ele apresentar mais de um sinal de embriaguez, nós vamos lavrar o auto de constatação e vamos autuar no 165 pela embriaguez, né, e vamos lavrar o boletim de ocorrência no crime do artigo 306. Tá? E aí, pessoal, então, se o condutor aceita realizar o teste no etilômetro homologado e aferido, aí nós vamos verificar o resultado deste teste, né? Se, dependendo da gradação alcoólica apresentada no bafômetro, então, se essa gradação alcoólica, se essa medida realizada for até 0,04, nós vamos liberar o condutor, não há crime nem infração de trânsito. Se for entre 0,05 e 0,33, nós vamos autuar o condutor no artigo 165. Se der superior, 0,34 ou superior, além da infração do artigo 165, nós vamos prender o condutor em flagrante pelo crime do artigo 306. Tá? No caso do exemplo aqui do Batman, obviamente ele soprou lá no dia, pessoal, deu 0 o teste dele, mas eu coloquei aqui um exame aqui de bafômetro que deu 0,29. Então 0,29 não caracteriza crime, medida realizada, né, não caracteriza crime, vai configurar somente infração administrativa do artigo 165 e medidas administrativas lá cabíveis, tá? Então, se o condutor aceita realizar o teste, aí nós verificamos a medida, né? Eu já comentei isso com vocês ali, até 0,04, libera o condutor, entre 0,05 e 0,33, nós vamos autuar apenas no artigo 165, e 0,34 ou mais, nós vamos, além de autuar no 165, nós vamos prender o condutor pelo crime de embriaguez. Então, pessoal, qual que é o importante para que vocês saibam, né? Então, o condutor que se recusou a realizar os testes, amparo legal 165A. Então, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Recusa com sinais, tá? Nós vamos autuar o condutor no artigo 165, dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, e aí é obrigatório o preenchimento do auto de constatação de embriaguez. Certo, pessoal? Então esse é o principal que vocês devem ficar na memória quando se lavra um 65A, quando se lavra um 65 e quando agora, com o toxicológico, quando se lavra um 65B. Tá? Estas informações é que são vitais para a nossa atividade lá na rua. Tá? Não há também, pessoal, todas essas infrações, aqui, a 165A e 165 são concorrentes, tá? Você não pode lavrar o 165A e depois recusou o etilômetro, lavou o 165A e depois lavrar o 165. Tá? Aí tu faz o auto de constatação e lava o 165. Não existe essa situação. Ou ele se recusou, não havia sinais ou havia apenas um, se lavrou o auto pela recusa. Se ele se recusou a fazer o etilômetro, mas você fez o auto de constatação com 2 ou mais sinais, você lavra apenas a infração do artigo 165. Tá? Então, esses são aí os conhecimentos necessários aí para a gente efetuar a fiscalização de